Vamos ao segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículos 24 a 33. 2 Samuel, capítulo 18, versículos 24 a 33. O título da pregação é Pai Maravilhoso, Filho Ruim. Nós vamos ler aqui o relato emocionante de um pai que chora amargamente a morte do filho. Antes de qualquer comentário, deixe-me dizer que o pai é o rei Davi e o filho é Absalão. Um pequeno pano de fundo quanto ao relacionamento entre esses dois. O rei Davi teve muitas mulheres, portanto filhos de várias mulheres, então ele tinha vários irmãos que eram irmãos apenas do pai, com mães diferentes. Aconteceu que um filho de Davi, chamado Amnon, se apaixonou por uma irmã de pai, só da parte do pai, com mães diferentes, chamada Tamar, sua meia-irmã, que era irmã de Absalão. E tanto foi que Amnon bolou um plano para forçar a irmã, forçou, violentou-a, estuprou-a e depois a desprezou. A reação de Absalão, irmão de pai e mãe de Tamar, é brutal. Ele planeja matar o irmão e para isso usa o próprio pai como uma isca. Ele convida o pai para uma festa que ele ia fazer e queria que o pai levasse todos os filhos, os irmãos dele. O pai não foi, o rei Davi, mas acabou tanto insistindo que mandasse os filhos, os irmãos dele próprio, que Davi concordou e foram então todos os irmãos de Absalão, os irmãos de pai e mãe, irmãos só de pai, para esta festa. E lá Absalão matou o irmão Amnon, o meio-irmão. A história é contada com muito drama, com muitos detalhes nas escrituras. Estou até pulando algumas partes muito interessantes, é só o resumo para que vocês entendam a pregação. Davi chora amargamente, óbvio, a morte do irmão, fica muito revoltado com o filho Absalão, que fugiu e ficou 3 anos longe de Israel. Davi ainda perseguiu o rapaz, o homem, e depois cessou de perseguir, mas não quis mais deixar que ele voltasse, e o general de Davi, Joabe, com muita dificuldade conseguiu, usando um artifício também curioso, mandando uma velha disfarçada falar com o rei Davi. A história é curiosíssima, mas o fato é que Joabe terminou conseguindo que o rei Davi autorizasse a volta do filho Absalão, do assassino, para Jerusalém. Mas Davi teve uma condição, não queria ver nem o rosto do filho. Podia ficar na cidade, mas ele não queria ver o filho. Após 2 anos, Absalão insiste em ver o pai. Também houve dificuldades aí, história interessante, e acaba os dois se encontrando após no mínimo 5 anos sem se verem. O natural seria que após essa crise profunda entre pai e filho, que eles teriam então um bom relacionamento, iriam tratar as mágoas um com o outro, as ofensas um com o outro, obviamente muito mais Absalão para com o pai, mas muitas vezes quando um filho se comporta desta forma, o pai tem muita culpa muitas vezes pela própria criação, educação. Só que acontece o contrário, o filho novamente trai o seu pai, e de uma maneira, desta vez, perigosíssima para a vida do próprio pai. Absalão começa um longo trabalho de ganhar o coração do povo, a simpatia popular. Ele ficava na porta, lá no portão de Jerusalém, cidades eram muradas, e quando pessoas vinham
ou saíam, tinha que passar por aquele portão, e ele conversava, e quando a pessoa vinha de outra cidade para trazer alguma queixa para o governo, e ele dizia: qual é o seu problema? Vou tentar resolver o seu problema, pena que você não tem ninguém para lhe ouvir. Então começou a minar o bem-querer que o povo tinha do pai Davi, que era um homem queridíssimo, um herói nacional. E ele então começou um paciente trabalho de conquistar o coração do povo para que ele passasse a ser o novo querido em Israel e o pai ficasse em baixa e desconsiderando o papel do pai. Um belo dia ele diz para o pai, mentindo, que tinha que ir para uma cidade, Hebrom, porque tinha prometido a Deus fazer um voto lá. E ele lá vai, e com um preparado golpe contra o pai, ele se declara rei. Ao se declarar rei, Absalão automaticamente decretou a morte do pai. Como é que uma terra tem dois reis? Então, se um é rei de uma terra em que tem outro rei, e o rei está vivo e saudável, não tem perigo. Só tem uma coisa que aquele que se declarou rei tem em mente: matar o rei antigo. E era exatamente o que o filho queria: matar o pai. Matar, afastar do reino e matando. Então parece difícil acreditar, é uma história triste, mas muitos aderiram a Absalão, por causa inclusive desse longo trabalho dele de conquistar aos poucos o coração do povo. Davi foge de Absalão, de Jerusalém, de Absalão, saindo de Jerusalém, porque Absalão poderia a qualquer momento entrar em Jerusalém para lutar contra o pai. Uma retirada humilhante da parte de Davi, deprimente, melancólica, totalmente incoerente com a imagem que temos de um Davi poderoso, corajoso, onde a Bíblia não registra nenhuma derrota dele em luta, em batalha nenhuma, fugindo ali do próprio filho. Vale a pena vocês lerem detalhadamente a história. Então, ao saber que Jerusalém estava sem o pai, sem o rei, Absalão entra na cidade, como agora o novo rei autodeclarado, e numa afronta enorme contra a honra do pai, ele coabita com as concubinas do seu pai numa tenda em cima do eirado, um terraço, à vista de todo o povo lá de Jerusalém. Ele manda armar uma tenda e lá ele coabita com as concubinas de Davi, de um por uma. Uma ofensa que é difícil nós imaginarmos o tamanho para a honra de um rei fazer algo assim. Antes da batalha, porque Absalão, depois de estar em Jerusalém, ele vai em perseguição do pai, aonde o pai estava, localiza, e está iminente então o confronto entre os dois, posso dizer, exércitos, ou as duas forças, a de Davi, exército formal de Israel, e as forças rebeldes de Absalão. O rei quis ir à batalha, e os generais dele não deixaram absolutamente. Não, o senhor fica. Explicaram o porquê, é interessante a argumentação, e o rei concordou em ficar. Então despachou o seu exército para combater Absalão. Só que ele proibiu de matarem Absalão. Mais do que isso, ele quis que tratassem com brandura o jovem Absalão. Parece incrível. Então eu quero ler isso com vocês, antes de ler a minha passagem mesmo. Tudo isso aqui é para dar um pano de fundo para vocês compreenderem. Então, 2 Samuel, vamos a 18, versículo 5. Deu ordem o rei Joabe, o rei a Joabe, que era o seu general principal, a Abissai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão. Não é nem
poupa a vida dele. Por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Vamos aos versículos 14 e 15. Bom, acontece que alguém, eu não quero ler todo o trecho, estou resumindo. Absalão tinha um cabelo muito grande, era famoso o cabelo deles, que era muito bonito, cortava uma vez por ano. O fato é que, talvez pouco tempo antes de cortar, se deu esta luta, porque ele ficou preso numa árvore. E o mulo dele, o cavalo onde ele ia, passou adiante e ele ficou pendurado pelos cabelos numa árvore. Como diz a Bíblia, entre o céu e a terra. Um soldado viu e avisou o general Joabe. Joabe repreendeu o soldado: por que você não o matou imediatamente? O soldado disse: porque eu não sou louco, estou dizendo com minhas palavras, de matar o filho do rei, logo, inclusive depois do rei ter dito ao senhor que era para poupar a vida do filho dele, inclusive tratá-lo com brandura. Eu lá ia fazer isto, mas eu tinha lhe dado um bom dinheiro. E o soldado disse: podia ter me dado uma fortuna, que eu não iria fazer isso. Aí Joabe disse: eu não vou perder tempo com você. Imediatamente dirigiu-se para a árvore onde estava Absalão e o matou com 3 lanças. Versículos 14 e 15. Então disse Joabe: não deve perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram, ou podemos dizer, terminaram de matar. Agora vem a passagem que eu tomei como base para essa pregação, como eu anunciei no começo, ou seja, versículos 24 a 33. Davi estava sentado entre as 2 portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei o respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Aimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. O rei não quis saber de outra coisa aqui no versículo 29. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo ao rei, porém não sei o que era. Disse o rei: ponte ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei meu senhor, hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. O rei faz da mesma forma. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Obviamente ele entendeu que Absalão estava morto. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem te dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos nesta pregação e dá-nos a entender que tipo de pai tu és, que tipo de filhos nós somos. Que possamos tirar boas lições dessa história bonita, trágica, triste, ao mesmo tempo apinhada de lições para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço. Amém. Quem não conhece a história,
ao ler o lamento de Davi, fortíssimo, tocante, pungente, que quem não sabe bem vai concluir que era um filho ótimo para aquele pai. Um choro desse, um lamento deste, puxa, que filho esse rei deve ter perdido naquele dia. Como devia ser boa a relação entre filho e pai e filho. Chega, corta o coração. Mas, por engano, a relação era muito tumultuada. Absalão era um péssimo filho, do pior tipo que alguém tem a criatividade de imaginar. Todo tipo de traição ele fez com o pai, inclusive matando um filho do pai, que era irmão só de pai dele. Vocês ouviram o resumo da história, fez de tudo, até o ponto de realmente perseguir o pai, a ponto de querer matá-lo para ele assumir o reinado do pai. Duas coisas ressalto na história, obviamente. Primeira, o amor de Davi pelo seu filho, o carinho, a preocupação com o seu filho. Segunda, o desprezo, o desrespeito absoluto do filho pelo pai. Quando se conhece a história, vai se tomando ciência dos detalhes, aflora uma indignação contra Absalão, natural. Como é que pode? Como é que se faz isso com o próprio pai? Um pai que era rei, que era herói nacional. Como pode? Aí vem uma conclusão típica nossa. Esse homem não merecia um pingo de amor deste pai, quanto mais uma torrente de amor da qual ele foi alvo. Há aqui uma falta de balanço grande, um desequilíbrio enorme entre o amor, a paixão deste pai e a ruindade, o maquiavelismo, a crueldade deste filho. É muito fácil nós falarmos de Absalão e criticarmos duramente e lamentarmos essa falta de amor, de consideração e tudo. Mas eu quero sugerir que você conheça uma outra pessoa pior do que Absalão: você próprio. Esse pastor não me conhece nem bem, aí fica dizendo isso de mim. Como é que pode dizer que sou pior do que Absalão? Pode ser ele, ou alguém da igreja que ele conhece bem, mas eu mal, nem me conhece. Repito, pior do que Absalão, sim, porque eu não posso não lhe conhecer bem, mas Deus lhe conhece muito bem, e é Ele quem diz, Romanos capítulo 5, versículo 8, se preparem que nós vamos ler algumas passagens, e eu vou tentar ir rápido. Romanos 5 e 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, Deus Pai, evidentemente, porque está se referindo ao Filho quando fala em Cristo. As duas pessoas da Trindade estão referidas aqui. Então, Deus Pai prova o seu amor para conosco pelo fato de Deus Filho, Cristo, ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Os dois elementos que nós observamos na história de Davi e Absalão estão presentes aqui. Primeiro, o amor de um pai, no caso o Pai Celeste, o Pai Divino. A gente fica tocado como Davi chorou pela morte do filho, aliás, contra a vontade dele, porque por ele não apenas teriam poupado a vida de Absalão, como já falei, mas teriam tratado com muita candura aquela peça.
Só que Deus não ficou, Ele não somente suportou a morte do filho, mas Ele determinou a morte do seu único filho. Absalão morreu contra a vontade de Davi. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu pela vontade do Pai. Ele determinou isto. Isaías 53:6. Eu não estou dizendo que foi por prazer do Pai, hein? Não foi para alegria do Pai, para gozo do Pai. Eu disse que foi por determinação do Pai. Isaías capítulo 53, versículo 6, diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele quem? O Messias que haveria de vir a Israel, Jesus Cristo. 7 ou 8 séculos antes de Cristo é feita essa profecia aqui. O Senhor fez cair sobre ele, fez cair a iniquidade de nós todos. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, quer dizer, com o filho, todas as coisas? Claríssimo, ele não poupou o próprio filho. Muitas passagens falam disto. O motivo, por que que Deus fez isso com o seu próprio filho? Vocês conhecem João 3,16? Eu sei de qual, mas eu vou ler para não dizer nenhuma vírgula diferente. Vamos observar. Esse é o tipo da passagem que eu às vezes evito ler, porque é tão famosa, é tão conhecido o texto, que é aquele que vocês dizem: porque Deus amou o mundo, Deus foi filho de gente para toda a... Não liga mais, já conhece demais, desde que você se converteu, desde menino, você se converteu, menino, ouviu falar, cantou quando era criança, adolescente, adulto, canta e fala e lê. Mas esse versículo não é à toa, que é o versículo mais famoso da Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, entregou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus fez isso com seu Filho, entregou para morrer, por amor aos homens, amou o mundo, de maneira especial àqueles que nele creem. Aqui tem dois grupos de pessoas, um menor do que o outro, o maior e dentro do maior o menor. Não sei se você percebeu isso. O grupo grande é o mundo, os seres humanos, não são as árvores, os rios, as florestas, não, são pessoas, seres humanos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, grupo menor. Dentro do mundo, dentro da humanidade, há um grupo menor dos que creem no Filho de Deus. São esses que creem que não pereça, mas tenha a vida eterna, que entram nesta condição. Então, há um amor de Deus pelo mundo inteiro, e um amor eletivo de Deus, um amor especial de Deus sobre aqueles que iriam crer. Seriam os pré-determinados para isso, seriam os eleitos para isso, aqueles os quais Deus escolheu. Por amor desses, Deus deu o seu Filho unigênito, um amor muito especial, e um amor mais abrangente, vamos chamar desta forma. Muito complexo falar em diferenciação do amor de Deus, mas existe o amor ao mundo inteiro.
Vamos em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, que esse grupo menor, ele é mais bem focalizado ali, embora já esteja claro a existência dele aqui em João 3,16. Então, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, nós lemos assim, vamos pegar do 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu, eleição aí, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, respondendo à pergunta, por que Deus fez isso com o seu Filho? Em amor, coerente com João 3,16, falou em amor também, em amor, nos predestinou para ele, falando deste grupo, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu quero deixar claro também que é um amor que Deus derrama através da sua graça. Ainda estou em Efésios 1, vamos aproveitar e ler do versículo 6 ao 8, que fala da graça de Deus, e eu quero que vocês leiam isto. Segundo o beneplácito da sua vontade, eu terminei de ler no versículo 5, estou emendando aqui do 6 ao 8, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, o amado aqui é Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, e continua a passagem. Deus amou o mundo de uma maneira mais especial, amou aqueles que Ele escolheu para crerem no seu Filho Jesus Cristo. E por que este amor? Como se explica este amor de Deus por essas pessoas pecadoras? Por quê? Graça. Então, amor já é a resposta certa, ou é uma resposta certa. Se alguém quer uma resposta ainda mais exata, quer aumentar o zoom do microscópio, e por que esse amor? Qual é o critério que Deus teve para amar pecadores? Em vez de você dizer não sei, diga assim, a graça de Deus. Resposta altamente correta, bíblica. Ah, pastor, mas continuei sem entender nada. Bom, aí já é outro assunto. Mas a resposta bíblica é esta. Foi por amor que ele fez isso. Um amor que se explica, ou cujo critério é a graça de Deus, que é um favor imerecido. É querer ajudar alguém que não merece. De uma maneira muito simplória, esse é o resumo de graça. Então, vemos rapidamente que o amor de Davi por Absalão é pequeno, é mínimo, é insignificante comparado com o amor de Deus Pai por seus filhos. E foi um amor que ele provou. Deus prova o seu amor para conosco, Romanos 5:8. Então, ele provou um amor sofrido, dizendo de outra forma. A prova que ele deu do seu amor exigiu dele sofrimento, do pai, exigiu do filho sofrimento. Ao mesmo tempo em que foi da vontade de Deus dar o seu filho, foi por determinação dele, como eu comentei, e logo disse, não estou dizendo que foi pelo prazer, pela alegria ou pelo gozo de Deus, não. Se havia alguma alegria nisso, algum elemento de alegria, era porque através da morte do seu filho, que ele iria ressuscitar 3 dias depois, ele iria então poder salvar todos aqueles que ele tinha escolhido. Então, obviamente havia esse elemento de alegria dentro de todo o plano da salvação, a alegria do próprio filho, que se alegrou com o trabalho da sua alma, mas na realidade uma alegria misturada com muito sofrimento, obviamente do próprio filho, que se fez homem, e vocês conhecem todo o sofrimento que Cristo passou aqui. Conhecem, quer dizer, vocês já leram sobre, vocês não conhecem, nem eu, mas nós já lemos sobre o sofrimento dele, e obviamente o sofrimento do pai, que teve que desviar o rosto do filho quando ele estava na cruz, ao ponto de bradar, Deus meu, por que me desamparaste? Agora note uma coisa interessante,
Absalão, mesmo sendo perverso com Davi, era filho dele. Mas nenhum de nós era filho de Deus quando Cristo morreu por nós. Alguém poderia dizer, sim, mas o amor de Davi por Absalão, tudo bem, houve muito sofrimento causado pelo filho e tal, afinal de contas, era filho. Mas era filho, o amor paternal é grande demais, passa por cima dessas desconsiderações, dessas crueldades do filho contra o pai. Era pai dele e o homem da Absalão era filho dele. Só que nós não éramos filho de Deus quando Cristo morreu por nós. Não sei se você já pensou nisso. Gálatas 4, 3 e 5. Diz assim em Gálatas 4, 3 e 5: assim também, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção de filhos veio depois da morte de Cristo, para aqueles que se convertem através de uma fé exercida objetivamente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Ninguém nasce filho de Deus, todos nascem criaturas de Deus. Aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João 1, 10, de 10 a 13, eu não vou ler. Aqueles que receberam Cristo, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Não eram filhos de Deus antes de receberem a Cristo. E quem passa por esta vida sem nunca receber a Cristo, nunca vai ser um filho de Deus, é criatura. Então o provérbio popular, que é isso, rapaz, eu também sou filho de Deus. Não, esse provérbio está errado. Bom, a não ser dois crentes. Não sendo, está errado dizer isso. Eu também sou filho de Deus. Não é. É criatura de Deus. Deus decide nos adotar como filhos quando nós exercemos fé em Cristo. Aí vem a adoção de filhos. Segunda parte, a segunda observação, sendo a primeira o amor do pai. No primeiro caso, Davi para com Absalão. No segundo caso, do Pai Celeste, para com relação àqueles que ele escolheu e que viriam a se tornar seus filhos, é o imerecimento nosso em receber tanto amor. Como concluímos que Absalão era um homem totalmente indigno de receber um pingo de amor do pai, quanto mais toda aquela quantidade de amor. Muito bonito, aliás, bonito o amor do pai pelo filho. A nossa posição diante de Deus, antes da salvação em Cristo, para aqueles que são salvos em Cristo, não é apenas que não éramos filhos. Para piorar, nós éramos grandes pecadores. Eu não vou ler, já li em Romanos 5 e 8. Que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que é pecador? É alguém que ofende um Deus santo. É alguém que trai um Deus justo. Então o que Davi fez, o que Absalão fez para com seu pai é muito menor do que qualquer pecador faz para com Deus. É um Deus santo, um Deus justo, um Deus reto, criador, que merece todo tipo de reverência, de temor, de adoração. É muito maior a ingratidão de alguém que trata mal a Deus, que não trata a Deus como deveria ser, do que Absalão fez com o seu pai Davi. É muito pior a ofensa de um pecador contra um Deus todo-poderoso e santo. E sendo pecadores, ainda há algo pior, não é pior, mas uma consequência de sermos pecadores. Romanos 5 e 10, posso chegar lá só, já cheguei, que diz assim: porque, Romanos 5 e 10, se nós, quando inimigos,
fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, Deus amou inimigos. E mesmo assim, a salvação em Cristo foi gratuitamente oferecida. Não posso deixar de ler a clássica passagem de Efésios capítulo 2, que aquela é outra daquelas que a gente tende a desligar de tão conhecida que é, mas eu quero ler. Efésios 2, 8 e 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é um presente de Deus. Não de obras, quer dizer, não é salvo de obras, para que ninguém se glorie. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não, não. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A salvação é de graça. Deus não tinha nenhum motivo, muito menos obrigação, para nos amar, nos oferecer a salvação. Ao contrário, Ele tinha motivos para nos deixar perecer no inferno, que é o destino de todo aquele que nasceu neste mundo, independente da nação, do local, nasceu, está destinado ao inferno, porque vem com o pecado dentro de si, e a pessoa não tem outro jeito, outro rumo, outro caminho, senão pecar, pecar e pecar. Você vê uma criança de 1 ano, 2 anos de idade, já começa a mostrar pecado dentro dela. Exceção, isso é polêmico, dá só uma opinião minha, crianças que morrem antes de desenvolver uma idade de prestar algum tipo de contas diante de Deus, creio eu que são salvas pelo sangue de Cristo. Não é que não tem pecado dentro. Acho eu, porque ele diz que das crianças é o reino dos céus, acho eu que o sangue de Cristo lava aquelas crianças que não tiveram oportunidade de um arrependimento pessoal diante de Deus. Mas, estou dizendo, o sangue de Cristo lava os pecados delas. Alguns acham que não, são mais fortes do que eu próprio na minha maneira de ver, achando que as crianças que morrem sem Cristo vão para o inferno. Sim, porque não se arrependeram, a salvação é pelo arrependimento. Então há uma polêmica aí que eu obviamente não vou trazer aqui, mas como eu disse que todo aquele que nasce está destinado ao inferno, eu quero só observar esse detalhe. Aliás, está destinado, mas eles, no caso de crianças, pela minha compreensão, escapam do inferno, mas pela interferência, pela ação da morte de Cristo, que derramou o seu sangue pelos pecadores que viessem a se arrepender, ou nessa opção de alguém que não tem a mínima condição mental, uma criança pelo menos, não vou falar nem dos adultos que não têm condições, mas das crianças que morreram neste estado. Então todo mundo nasce naturalmente pecador, e cresce assim, se desenvolve assim, e não pode ir para a presença de Deus. É absolutamente inconcebível. Imagine você indo para o céu, do jeitinho que você está, só bota uma roupa mais branca e pega um jeito melhor, fica mais bonito, um manto de linho, e chega no céu, mas do jeitinho que você é, com a sua mente, com seus pensamentos. Olha, eu não sei, mas se for assim, o céu já era. Eu vou estragar o céu totalmente. Não tenho a menor condição de eu pensar, estar na presença de um Deus Santo, da maneira como eu sou hoje, com os pensamentos que eu sei, que eu tenho, com o coração que eu sei, que eu tenho. O céu vai ser, a partir daquele dia, diferente. E eu tenho a impressão que com você também. Agora vamos botar milhões de nós juntos, bilhões de nós juntos,
Não tem sentido. Deus não pode conviver, não pode comungar com o pecado, mancha a presença dele, o ser dele, ofende, fere. Então o normal para alguém que nasce é ir para o inferno, porque ele já vem com o pecado dentro que ele cometeu juntamente em Adão. Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar ninguém. O ser humano peca contra Deus, a consciência acusa. Não, mas eu não tinha muita educação cristã e tal. Um minutinho. Romanos 2 ensina que nós temos uma lei gravada dentro do coração. O ser humano, o índio, tem, o esquimó, um selvagem, tem dentro do seu coração uma lei. Obviamente não tem gravado no coração o evangelho, com toda a história, os detalhes que nós conhecemos pela revelação escrita da palavra de Deus, claro que não, mas o homem tem dentro de si a ideia, a noção do bem ou mal. Por quê que é mal você bater no irmãozinho? Por que é mal você mentir? Por quê? De onde vem isto? Da explosão do Big Bang, de onde veio o universo inteiro, que tudo nasceu de uma ameba? Foi colocado dentro da consciência humana a questão eu não vou dizer a palavra pecado, porque o ser humano pode até não ter essa noção de pecado com essa palavra, mas de algo que está indo contra uma coisa dentro dele, é a consciência acusando. É exatamente o que Paulo explica em Romanos 2. Então não venha, meu amigo, minha amiga, com essa, dizendo, não, mas eu não sabia, eu não conhecia em detalhes, e o lá onde eu fui educado não me ensinou exatamente isso. Você sabe, quando você desagrada pelo menos uma lei que está no seu coração, quanto mais você que deve ter nascido num país que se chama de cristão e que tem, no mínimo, uma noção básica das coisas do evangelho, que você já ouviu falar de Deus, de 3 pessoas e um só Deus, que é um mistério que ninguém alcança. Você já ouviu falar da Trindade, de Jesus Cristo, do Espírito Santo? Ouviu falar tudo isso? Então vem aí, talvez até se fazendo de vítima, ou eu não sabia, e eu não mereço ir para o inferno. Você só merece. Todos nós. Todos nós. Quer saber de uma coisa? Absalão era um anjo, comparado com você e comigo, quando no nosso tempo de incredulidade tratávamos com Deus. Então é fácil acusar o dedo para Absalão e incriminá-lo, e ele merece isso, obviamente, mas não se esqueça que você, crente hoje, estava numa situação muito pior do que Absalão, com um Deus muito melhor, um Pai Celeste muito mais santo, muito mais poderoso, muito mais merecedor de tudo o que é digno, muito mais amoroso, que lhe ofereceu o Evangelho em Cristo, amou o mundo, está escrito lá, e você, ingrato, traindo a Deus, enganando a Deus, mentindo para Deus, desprezando Deus, criticando Deus, julgando Deus, condenando Deus. Absalão era um anjo comparado com você, e o Senhor Jesus Cristo morreu por pessoas assim, totalmente rebeldes a Deus, e o Evangelho é oferecido a pessoas assim, e graças a Deus, irmãos e amigos, pelo amor do Pai Celestial, que nos salvou, se reconciliou a nós com Ele próprio, por meio de Jesus Cristo. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: mesmo já crentes e filhos de Deus, filhos deste Pai maravilhoso, a gente temos a infelicidade de pecar contra Ele e lhe provocar grande desgosto. Já salvos em Cristo, a situação da vida eterna resolvida, filhos adotivos de Deus, mas ainda com a terrível
capacidade de ofender a Deus, com pecados que não mais nos levarão para o inferno, porque já foram perdoados por Cristo quando nós nos convertemos a Ele, mas com certeza pecados que causam a Cristo a necessidade de estar diante do Pai, intercedendo por nós, advogando por nós no céu continuamente, para nos manter salvos. Pecados que desonram a Deus, pecados que ofendem a Deus. Eu vou ler uma passagem muito forte, e logo depois eu encerro, dirigida a Israel. Então o contexto não é um crente hoje ou a igreja, mas é Israel. Mas o princípio é absolutamente o mesmo princípio de hoje. Deus odeia uma adoração externa hipócrita, da boca para fora. E aqui temos que considerar uma terceira classe de pessoas. Falei de pessoas não salvas, que precisam desesperadamente da salvação em Cristo para escaparem do inferno. Falei de pessoas salvas, que já entregaram as suas vidas a Cristo, mesmo assim ainda pecam, infelizmente. Mas sempre, quando falamos desses dois grupos, tem um terceiro grupo que na realidade pertence a um dos dois, mas esse grupo é cinza. E eu, quanto mais leio pregadores do passado, até de séculos atrás, eu vejo como eles se preocupavam com esse grupo que se dizia cristão, que frequentava igrejas, muitos inclusive pastores, ministros do Evangelho, que não conheciam a salvação em Cristo. O famoso Jonathan Edwards foi expulso da igreja dele em 1740 e tantos, 50, porque ele não aceitou continuar como o avô dele, um homem respeitadíssimo, querido, tinha instituído na igreja, ou seja, que a pessoa poderia ser membro da igreja sem ser crente, sem ter, a palavra não era crente, mas que passou por uma experiência de salvação, e exercer uma fé pessoal em Cristo. O problema era tão grave nessa época nos Estados Unidos, que chegavam ao ponto de achar que não tinha problema alguém ser ministro, pastor. O grande pregador George Whitefield teve casos em que ele pregava o Evangelho e pastores antigos viriam para ele em lágrimas, dizendo: eu não sou salvo, eu não sou mentiroso, eu não finjo para ninguém, sou um homem sério e tenho tentado pregar a Bíblia o mais seriamente que eu pude, Deus conhece meu coração, eu não sou um falso mestre, no sentido que eu estou ensinando ou passando uma coisa que não sou, mas com essa pregação caiu uma coisa dos meus olhos e eu estou vendo, eu não tenho uma experiência pessoal de salvação em Cristo. Teve um senhor lá que chorava, que não podia conversar com ele, de tamanho era os soluços dele. Então essa é uma classe de pessoas, cada vez eu me convenço mais disso, a quem os pregadores precisam ter cuidado para mostrar para essas pessoas o perigo que elas correm. O perigo que elas, não é denunciá-las, bater nelas, mas dizer: cuidado, meu amigo, cuidado, minha amiga. Você pode ter passado por uma experiência tal, religiosa, emotiva, familiar, que lhe envolveu no meio cristão e você rapidamente pegou o jeito dos termos, das palavras, e você se batizou, e você se convenceu que é salvo, que é crente. Como eu acabei de comentar, não de maneira hipócrita, proposital, para enganar as pessoas, não. Às vezes pode até ser, e que aliás era o caso de Israel aqui, como eu vou ler, mas deixa aqui a ressalva, eu sei que muitas vezes a pessoa entra num estado tal de dormência, que nem vai examinar dentro do coração, não chega nem lá, tem uma crosta tão grande, não, eu devo ser, vamos para frente, para frente, para frente. Não faça isso com você. Tenha misericórdia de você mesmo, só que vai perder é você. Isaías 1, de 10 a 17.
Isaías capítulo 1, versículos 10 a 17. Vejam o que Deus pensa de um culto de pessoas não comprometidas com Ele. Digo, não comprometidas de coração com Deus. Isaías 1, de 10 em diante. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Esse povo de Sodoma e Gomorra eram israelitas. Isso é figurativo aqui, estava falando com judeus, que estavam tão longe de Deus que foram chamados logo de sodomitas. De quem me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Claro que era a época ainda dos sacrifícios, conforme Deus tinha instituído na lei de Moisés. Foi 700, 800 anos antes de Cristo. Estou farto dos holocaustos e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Eu não quero um culto a mim, feito por pessoas que vivem longe de mim, na iniquidade. É o que ele está dizendo. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. É forte. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aí continua, aprendei a fazer o bem, e a passagem continua. Fica esta observação aqui. Cuidado com você sendo crente, ou se chamando de um filho de Deus, os caminhos que você tem praticado diante deste Pai. Não é porque você é filho de Deus, sabe que é filho de Deus, tem paz no coração que é filho de Deus, que agora você vai relaxar como um filho de alguém importante, de autoridade. Causa tanto constrangimento muitas vezes a essas autoridades, porque se comportam de uma maneira péssima. Mas sou filho do fulano, é até ruim dizer. Já imaginaram alguém poder ouvir do próprio Pai Celeste: não diga que é meu filho, não, por favor. Então é isso que eu quero dizer. O fato de você ser filho não lhe libera da altíssima responsabilidade de viver uma vida de acordo com os padrões deste Pai. Não abuse do amor de Deus por você. Não seja um crente Absalão. Não seja um crente Absalão. Um crente que só dá tristeza ao Pai, que trai o Pai, que não é digno do nome do Pai. Seja um crente digno do nome do nosso Pai Celeste. Dê alegrias a esse Pai. Pecou, corra aos pés dele, trate isso com ele, fale com o Senhor Jesus Cristo: ajuda-me, me perdoa mais uma vez. Esse perdoa mais uma vez agora no sentido de pecados cometidos ao longo da vida. Não que precisamos pecar, pedir perdão para a salvação toda vez que pecamos, não, isso é incluído na conversão. Mas tratar com Deus, tratar e se arrepender daquele pecado específico é fundamental para a nossa relação com o nosso Pai. Graças a Deus, porque temos um Pai tão maravilhoso, mesmo sendo filhos ruins num sentido, pelo menos. Então nós só somos filhos ruins? Não, eu não vou incluir na pregação. A ênfase que eu queria dar era na possibilidade de sermos filhos ruins e relaxarmos no nosso cuidado com o nosso Pai e nos tornarmos filhos ruins. Mas obviamente o outro lado
outro aspecto da vida cristã, são filhos que levam a sério a vida cristã, levam a sério terem um Pai Celeste, terem o Espírito que habita dentro de si próprio e darem alegria a este Pai. Sempre vai ser uma alegria misturada com os nossos pecados, infelizmente, mas levando a sério, odiando esses pecados, querendo não pecar mais e dia após dia valorizando cada vez mais o fato de ser filho desse Pai, até um dia chegarmos na glória e sermos finalmente abençoados com a erradicação total de qualquer resquício de uma natureza pecadora, de carne, de alguma coisa que nos leve ao pecado. Quanto a você, amigo, cuide, porque você precisa se tornar um filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Corra aos pés dele, procure conhecer melhor a palavra, o Evangelho, e se torne um filho de Deus, e você vai ver o Pai maravilhoso que você passou a ter, e vai querer, o correto é que deseje intensamente se tornar o melhor filho que você puder ser, porque esse é o objetivo de um crente que merece este nome, de crente em Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la, praticá-la e vivê-la. Obrigado pelos que somos, de fato, salvos em Cristo. Tem misericórdia dos que ainda estão longe disto e sabem que, reconhecem que não tem essa situação, e que venham a adquiri-la pela fé em Cristo. E tem misericórdia dos que se chamam cristãos e se iludem por algum motivo e correm grande perigo de partirem desta vida sem a salvação em Cristo. De qualquer forma, em todos esses casos, honra a si mesmo, a ti mesmo, honra a teu Filho Jesus Cristo com tudo isto. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.